Boa noite, boa noite. Noite de sábado, né? Sábado não está tão frio em Joinville, Santa Catarina. Está agradável. Estamos aqui configurando os momentos finais. Sensei Luiz Fernando logo estará conosco. Boa noite, Grace. Boa noite, seja bem-vinda. Temos os amigos chegando, a Ana também está conosco, o Gilberto deu uma acenada. Medeuike, Alejandro, Sakurai, boa noite. Sensei Maruyama, boa noite. Sensei Luiz Fernando. Vamos... Convite para essa noite de entrevista do Café com o Sensei. Uma honra ter o Sensei Luiz Fernando conosco. Logo estará entrando a sua imagem. Opa, estamos aí. Boa noite, Sensei. Tudo bem? Boa noite a todos. Tudo bem. Legal. Temos já o pessoal junto conosco, o pessoal de Medianeira, Sensei Maruyama, de Alejandro, da Argentina. Sensei Luiz Fernando, dá um alô pro pessoal aí. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui falando com vocês. Espero poder contribuir com esse projeto bacana do Sensei Marcos, difundindo o Aikido como uma forma de trazer saúde física e mental aí para a nossa comunidade. E estamos aqui, né, para responder, falar um pouquinho da nossa experiência como policial, né? Legal, E legal. instrutor, né, de Aikido. É uma grande honra ter o Sensei Luiz Fernando, agradecendo ao Sensei Maruyama, né, que é o nosso mestre, nos orienta e nos conduz dentro do caminho da harmonia, para a gente estar levando, de uma certa forma, esse Café com o Sensei, para quem está nos assistindo, sempre tem com o objetivo principal correlacionar o Aikido, a amplitude que o Aikido pode atingir dentro de diversos segmentos, seja na educação, seja na saúde, seja na área de segurança. Isto mostra como é rico, né? Não só filosoficamente, tecnicamente, né? Nos princípios do desenvolvimento do ser humano bem, aí é muito amplo isso daí. Então é legal porque começa a mostrar uma arte que não é tão difundida, né, no nosso país, no mundo todo. Ela tem já é bem difundida, mas não tem uma amplitude porque não existe campeonatos, não existe competições no Aikido, né? E isso faz com que, às vezes, as pessoas desconheçam o Aikido como uma ferramenta de desenvolvimento pessoal e como uma técnica também. Esse Café com o Sensei, bem, o nome já diz Café com o Sensei, e eu sempre estou aqui para falar do café. Então, Cafeína da Terra é do nosso amigo Marlo. O Marlo, que é um cara muito gente boa, sangue bom. O Sensei Luiz Fernando também já está com o café dele, Curitiba aí, curtindo um café. E a ideia de falar que a gente acaba gostando muito. Então, é muito divertido ter um bate-papo, como se a gente estivesse num shopping, aí, numa cafeteria, tomando um café e levando informação e conhecimento a todos. Peço, a dona Neuza também já deu aí uma boa noite. Aos amigos que mandem as suas perguntas na medida do possível. Eu estou com o computador aqui embaixo. Quando eu abaixar meu olhar, eu estou verificando o pessoal. E aí algumas perguntas, na medida do possível, vou encaixando ao Sensei Luiz Fernando para que ele possa responder a gente. O Sensei Luiz Fernando tem um histórico grande na área de segurança. Trabalhou, ele vai explicar um pouquinho mais, como guarda municipal, né? Há bastante tempo já é policial. E vai falar um pouquinho para nós da experiência dele, né? Quinto Dan de Aikido, e como que ele trabalha essa ideia do Aikido como um todo, né? Dentro da área de segurança. Sim, Luiz Fernando, fala um pouquinho o seu currículo para a gente, por favor. Então, eu sou instrutor do Instituto Maruyama de Aikido, faixa preta quinto grau, ministro treinamentos de Aikido e no contato com o Sensei Maruyama, nosso Shihan, eu me influenciei para fazer o concurso para a Polícia Civil. Eu via ele, Sensei José Antônio,
sempre falando das técnicas e descobri uma vocação. Fiz a primeira vez, não passei, continuei estudando, o sensei incentivou duplas a pé. Utilizei diversas vezes as técnicas para condução de pessoas que estavam em flagrante delito. E fiz policiamento em viatura também, duplas dentro de viatura, proteção transporte coletivo. Passei na Polícia Civil e fui para o trabalho como investigador de polícia. Trabalhando como investigador de polícia civil, devido à minha formação em psicologia, e eu já ter atuado em consultório, eu acabei sendo convidado para ajudar no atendimento, no CAP, e depois na psicologia jurídica da delegacia do adolescente, onde tinha um grande número de casos, e eu fui auxiliar, na época tinha uma psicóloga e um psicólogo, eu fui auxiliar esses dois, trabalhei um tempo lá, e voltei para o trabalho de investigador, né, na própria delegacia do adolescente. E fui convidado depois para a delegacia central de flagrantes, pelo antigo delegado na delegacia do adolescente, quando foi para lá, eu tive essa oportunidade, fui e estou lá até hoje, na central de flagrantes da capital, recebendo flagrantes da cidade inteira de Curitiba. Legal. Trabalhei assim em várias, fiz vários tipos de trabalhos assim comuns para o investigador de polícia, entregar intimação, cumprir mandado de prisão, busca e apreensão. Trabalhei no COP, no Grupo de Operações Especiais, 1 ano, na Delegacia de Pinhais, na região metropolitana também, com carceragem, com muito local de crime. Na Delegacia do Adolescente, tive contato, né, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, com atendimento todo diferenciado que tem nessa especializada. E na psicologia, lá dentro também, na atuação com vítimas de abuso sexual, um trabalho crimes cometidos por adolescentes, que abusavam de crianças ou outros adolescentes mais novos. No trabalho da Central de Flagrantes, a gente recebe esses flagrantes, a gente conduz os presos para o interrogatório, né, com o delegado de polícia, faz escolta de presos, entrega o expediente, tem todo tipo de trabalho, né, nessa central, né? Uhum. Ali se faz o flagrante, esse flagrante é encaminhado, né, para a delegacia da área, onde vão dar continuidade ao inquérito policial, a todas as diligências necessárias. Bom, legal, o pessoal que está nos assistindo aí, está entrando mais colegas, né, dando boa noite aí. Então, é importante, dentro da característica, né, um dos grandes motivadores, né, do sensei Luiz Fernando, como base, foi o sensei Maruyama, que depois, já com uma certa idade, fez uma prova árdua para entrar na polícia, né, como policial do GOI, que é o Grupo de Operações Especiais em São Paulo, e a gente acompanhou isso, né, quando ele ainda, assim, era investigador, e que nós vimos o sensei trabalhando, e a dona Neuza lá fazendo as orações, né, para que ele fosse bem e voltasse bem. E isso acabou nos motivando, né, você principalmente, que hoje vive como policial. Então, eu pedi para o sensei Luiz Fernando falar um pouquinho sobre a experiência dele, porque abrange, né, tanto a parte realmente do dia a dia na rua, mas também a parte investigativa, trabalho com adolescente. Então, o Aikido, o objetivo é falar do Aikido e essa correlação dentro de algumas frentes, né, como o desenvolvimento da área de segurança. Como o Aikido fala a questão da harmonia, não é simplesmente ser eficiente, mas não ser violento, né? Fazer uma abordagem, trabalhando as questões dos direitos humanos, respeitando bem esses detalhes que são importantes para que a gente tenha uma sociedade segura, mas que também faça de uma certa forma harmoniosa, respeitosa e esse contexto aí. Bem, para quem não conhece a área policial, tem uma pergunta que eu gostaria de fazer, né, sensei Luiz Fernando, para você. Como que é a vida real de um policial? Assim, o que acontece no dia a dia?
quais são os principais crimes que você atende? Até para que a gente tenha uma noção, assim, eu tive que realmente lá levar um mandado de prisão e catar, o cara resistiu, catar. Então, assim, existe isso, existe aquilo e tal, para que a gente possa entender este universo, porque muitos, às vezes, julgam uma atitude policial, mas não têm a mínima ideia do que é o dia a dia de um policial. É claro que existe o policial federal, o policial civil, o policial militar, cada um com a sua especificidade. Então é importante, às vezes, falar para que algumas pessoas entendam, né? Pô, o cara faz isso, é dessa forma, compreendo, porque depois a gente vai puxar a nossa entrevista voltado, né? Pô, como é que o Aikido entrou nesse processo? Mas antes disso, é importante a gente dar esclarecimento. Quais são, o que é a vida real de um policial? No seu caso, é a Polícia Civil. E quais são os crimes mais comuns, né? Ou atividade mais comum que você atua no dia a dia? Na central de flagrantes, onde eu trabalho, e na anterior, na delegacia do adolescente, a maioria dos casos em flagrante são encaminhados pela Polícia Militar ou pela Guarda Municipal. Algumas vezes a Polícia Rodoviária Federal, né, nos encaminham pessoas que foram presas, né, no caso do adulto, ou apreendidos, né, o adolescente, em flagrante, em situação de flagrante. Os crimes que mais ocorrem, né, são, nessa minha experiência, porque existem as especializadas, que daí vão, os crimes, né, são outros. Mas no flagrante, a maioria das vezes acontece no furto, crime de roubo, tráfico de drogas. A maioria, né? Acontece também homicídio, violência sexual, estupro, todo tipo de crime pode acontecer de levarem para lá porque foi pego em flagrante. Mas o que mais aparece é furto, roubo, tráfico de drogas, que é o que o policial de rua mais pega, né? E nos leva. Perfeito. Bem, é importante, dentro dessa vivência e experiência, como os policiais de forma geral, eu digo isso porque o pouco que eu participei dando treinamento para policiais, a gente vê, às vezes, especificidade, né? A polícia militar, às vezes, no dia a dia atuando, grande grau de dificuldade, às vezes é importante falar isso, porque dentro de uma abordagem policial, por exemplo, uma blitz, as pessoas não entendem por que o policial, às vezes, está ali segurando a arma em punho, né? Todo aquele procedimento. Pô, mas eu não fiz nada, por que precisa tudo isso? Bem, para salvaguardar o cidadão de bem. Né? Então, que a pessoa deve respeitar, ser o mais gentil possível. Documentos, vou pegar o documento, está no bolso traseiro, posso pegar, doutor tal? Pegou o documento, apresentou, sem problema algum. Só que é importante que o policial também tem família, é um ser humano e tem medo. Então, assim, respeitar, não querer se sobrepor, né? Quer que manda, enfim. Então, o grau de dificuldade no dia a dia, né? O policial militar, por exemplo, faz isso, o policial civil às vezes também faz a questão das blitz. Realmente, às vezes, fazer uma abordagem do tráfico de drogas, muitos estão armados, né? Resistem à prisão, e aí mora um grau de complexidade grande, porque o cara, tudo é um elemento surpresa, você não sabe o que vai pegar ali. Você pode pegar uma pessoa que, não, tudo bem, perdi, e vai ser conduzido de boa, como tem aquele cara que vai resistir, vai correr, enfim. E isso não é feito com uma certa iluminação, às vezes na noite, num beco, num canto, e o risco que se corre. Então é importante lembrar que quando a gente fala de Aikido, tem diversos pontos que são importantes, que as artes marciais trabalham, né, que o Aikido também trabalha, que o Sensei Luiz Fernando vai falar para a gente aonde que isso se encaixa no contexto diário de um policial, que é o caso dele. Então, Sensei Luiz Fernando, como aplicar o Aikido em situações que você vê que a sua vida e a vida dos seus colegas estão em risco? O contexto que eu digo assim, como aplicar o Aikido, né? Você aplica mais a técnica, você aplica mais os conceitos filosóficos que antecedem um contato, por exemplo, né? De aproximar o olhar, suspeito, enfim, dentro desse universo das artes marciais e o Aikido, o que você vê como aplicar isso no seu contexto diário? Sim, na prática, e eu tive a experiência tanto do policiamento de rua como dentro das delegacias, né? A gente usa o tempo todo, o tempo todo. Os policiais que não praticam arte marcial, na verdade, eles praticam sim, eles praticam na prática. O trabalho da polícia sempre é um trabalho de equipe.
Em todos os setores que eu trabalhei, mesmo em setores de avaliação e de psicologia, de laudo, sempre trabalho em equipe. Na polícia, a menor célula policial são dois. A gente não aborda uma pessoa estando sozinho. Você, no máximo, uma situação, você está vendo alguma coisa, você acompanha, chama. Se tem mais gente, tem que chamar mais equipes e assim por diante. Dentro da delegacia, também. Muitos não têm noção, a população não tem noção do perigo que é. Na verdade, é sempre perigoso. Na rua, dentro da delegacia, a gente nunca está em segurança nessa situação. Porque as pessoas que estão sendo abordadas ali têm mandado de prisão, sabem que vão ficar muito tempo presos, às vezes já são foragidos, estão usando nome falso, estão utilizando da população que está em volta deles contra a equipe que está chegando. Então, assim, é uma situação sempre tensa. As técnicas de arte marcial são usadas o tempo todo, mas não a técnica efetivamente, fazer a torção, mas a distância adequada, o posicionamento que os policiais se colocam quando a gente chega, né, saindo da linha de tiro do colega, a gente já vai abordando, mandando a pessoa ficar de costas para a gente. Então, são a voz de comando que a gente passa para a pessoa dentro da delegacia mesmo. O cara foi levado lá, você vai levar para um interrogatório. A primeira coisa, quando você abre a porta da carceragem, você já manda ele sair de costas para você, ele fica de frente para a parede. Ele já está algemado dentro da. A gente algema o camarada, coloca ele algemado lá dentro, conduz ele algemado o tempo todo e só vai tirar essa algema. A gente põe na grade, tira da grade sempre algemado. Quando ele já foi ouvido e ele vai esperar o transporte para a gente chama lá, é o CT1, né, um centro, uma central de triagem, para depois eles irem para audiência de custódia e tudo mais. Mas só no momento que ele vai ficar lá aguardando que é tirada essa algema. A gente até explica para eles, tenta sempre manter de uma forma que eles colaborem com a gente, mas sabendo que a qualquer momento aquele indivíduo pode tentar alguma coisa. Como já aconteceu algumas vezes, e a gente tem que usar efetivamente a técnica. Tem que se esquivar, tem que aplicar uma ATMI, uma chave forte, e acontece. Porque tem momentos, por exemplo, você vai fazer uma revista, o policial militar levou ele algemado, mas você vai tirar essa algema para ele tirar a roupa para você fazer uma revista nele, para ver se ele não está com mais alguma coisa. Porque muitas vezes é encontrado com eles outra arma que o policial na rua não percebeu. Nesse momento de tirar a roupa, há poucas semanas atrás, eu tive uma experiência. O cara não queria tirar a roupa, fingia que não falava português. Ele era uma pessoa de outra nacionalidade, era um paraguaio. Depois a gente veio saber que tinha um RG da Argentina, tinha passado do Paraguai para a Argentina e estava aqui no Brasil. Ele não queria colaborar. Na hora que eu forcei para tirar a roupa, o cara veio para cima. Tive que me esquivar, meu colega já veio no apoio, a gente, como eu disse, a gente não está sozinho, e a abordagem tem que ser forte, tem que entrar com força, a técnica tem que funcionar, se não funcionar você não volta para casa, porque está armado, seu colega está armado, se ele toma a sua arma ou do seu colega, aí o estrago está feito, aí não tem mais o que fazer nessas situações. Então a gente tem que estar sempre utilizando a distância, o ponto de contato, o posicionamento, um protocolo, sempre cuidando da segurança, para que a gente não precise ir ao extremo, né? Que no caso, se o camarada, se eu não tivesse contido ele, meu colega teria que alvejar o rapaz, né? E graças a Deus não aconteceu nada. Então eu já saquei de várias vezes. Deixa eu fazer uma pergunta, e aí é importante aos amigos que estão nos acompanhando, alguns já praticam artes marciais e outros que estão nos acompanhando não praticam. Tem um termo que a gente usa no Aikido que se chama Zanshin. Alguns já devem ter ouvido sobre Zanshin. Zanshin é um estado que a gente se mantém tranquilo, a princípio, calmo, sereno, mas ligado a 100% no momento atual.
né? Então, nas artes marciais, assim, você fica. Isso no Aikido tem isso, esse termo, Zanshi. Você fica aqui parado, mas atento, né? Se existe aproximação ou não. Então, é um estado de conexão com o agora, mas ao mesmo tempo conectado full time. Então, é mais ou menos isso que você explicou agora, né? Então, olha só, como um dos fundamentos, né, dentro da filosofia do Aikido, é utilizado numa abordagem policial o tempo todo. Estou correto ou isso aí, Luiz Fernando? É o tempo todo. Inclusive, os princípios filosóficos do Aikido, de harmonia, a gente utiliza, por exemplo, na coordenação com o trabalho com o colega. Os colegas têm que estar trabalhando, os agentes de segurança pública, se um está fazendo determinada ação, o outro tem que estar muito atento para que a gente consiga coordenar, nos harmonizar, para que isso transcorra da melhor maneira possível, protegendo a nossa integridade e a do próprio infrator, né? Da própria pessoa. Porque o ideal, porque se a gente tiver que usar a força, a gente depois tem que levar para o atendimento médico, vai para o IML, vai ter que fazer o relatório, responder. Assim, existe todo um cuidado para que a situação não complique. Então, os princípios do Aikido, no sentido de valorização da vida humana, tudo, vem de uma forma muito positiva, porque nós devemos respeitar os direitos humanos, respeitar a vida, procurar uma cooperação, procurar que a coisa flua da melhor maneira possível. Tanto que nas oportunidades que eu tive de cumprir mandado de prisão, nunca teve resistência. Eu percebia que os colegas mais antigos chegam na conversa com a pessoa, falam que ela vai ter um advogado, que ela vai ser ouvida, que é melhor ela encarar a justiça de uma vez, que a gente tinha mandado de um juiz, e as pessoas geralmente não reagem, na grande maioria. O problema é o policial relaxar, é o policial achar não dá nada, porque na maioria das vezes não dá, na maioria das vezes as pessoas colaboram, e ele ficar desatento, porque às vezes essa desatenção pode custar a vida dele. E daí tem uma passagem prematura aí, né? Virar óbito por uma coisa, um deslize, porque caiu no comum, né? No usual e relaxou, perdeu o medo, né? É importante lembrar, aproveitando a deixa, a Flávia Anastácio Paula perguntou assim: como o Aikido pode ajudar aos adolescentes infratores? Flávia, é importante, antes de eu passar essa pergunta ao sensei Luiz Fernando, nós fizemos uma live com o sensei Aldo Pedalino, de Londrina, e ele fez e ele realiza até hoje um trabalho muito bonito lá com a AME, no bairro Novo Amparo, que é literalmente aonde tem assim muitos casos de crack, de roubo, né, de morte, e ele realiza hoje um trabalho de educação com crianças e adolescentes através do Aikido. Não perca, assista, está no nosso IGTV, do Instituto Tachibana de Aikido, essa entrevista com o sensei Aldo Pedalino. Olha, maravilhosa. Se você quiser entender um pouco mais sobre como o Aikido vai agregar na vida, né, de adolescentes, às vezes infratores, né, trabalhando já o adolescente. Aqui o sensei Luiz Fernando é um trabalho que vai fazer abordagem nesse adolescente, e ele já está falando, né, de uma forma mais humana, conversando, até que os policiais fazem isso. Né? Exatamente. Mas não sei se o Luiz Fernando quiser complementar essa resposta da Flávia, né? Como é que o Aikido pode ajudar os adolescentes? Né? Se o Luiz Fernando quiser, por favor. Eu recomendo assistir a live do Sensei Aldo, porque realmente é um trabalho social com os adolescentes, né? Eu contei que eu tive essa experiência na delegacia do adolescente. Olha, é melhor colaborar, procura contar o que aconteceu, você é protegido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ninguém aqui quer o seu mal. Você não é, por exemplo, no caso de um abusador sexual, né? Você não é um pedófilo, você é uma pessoa em formação. Sua sexualidade está em formação. Você deve procurar ajuda. E a tua ajuda é agora, é a oportunidade, você ser apreendido ou você ter sido denunciado. É a sua oportunidade
de iniciar um tratamento, de ter uma orientação correta. Então, a gente procura ter um atendimento diferenciado, né, nessa experiência que eu tive com adolescentes. E com adultos, a gente também conversa com os presos, sempre numa postura, né, dando voz de comando, com dureza, com objetividade, mas, por exemplo, nós temos que alimentá-los. O rapaz chega, eu sempre falo, antes dele ser ouvido pelo delegado, tal, tem uma fila de equipes da PM, com pau e vários apreendidos. Daí eu falo, olha, sua vez vai chegar, você já jantou, aí a gente entrega a quentinha, né, para o preso. Tem todo um cuidado para que ele colabore. E o que eu percebo é que eles colaboram. Na grande maioria das vezes, as pessoas sabem que elas estão erradas, que seu trabalho é técnico, não é pessoal, e não existe, assim, no geral, conflito nesse sentido. Legal. Importante lembrar que alguns fatores que o Sensei Luiz Fernando está pontuando, né, está falando, explicando, eu estou apontando aqui alguns detalhes que eu vou instigar um pouco mais ele. Então fique atento você que está nos assistindo, porque isso aqui é legal, tá? Olha só, nós estamos numa época que se fala em meditação, né? Para relaxar a mente, para estar conectado com agora, mindfulness, viver o exato momento. Você percebeu que o Sensei Luiz Fernando falou que eles não podem, como policial, deixar uma brecha de uma agulha, porque se eles deixarem esta brecha, está em risco a sua vida e de todos em sua volta. Então, entendam, todos que estão nos assistindo, que todo policial tem que estar conectado com o agora o tempo todo. Não só conectado com comigo e com o ambiente aonde ele está. Por quê? Porque um deslize dele pode custar a sua vida. E ele é como um outro ser humano qualquer que quer voltar para sua família. Então, alguns às vezes não entendem por que o policial fica toda hora, né, assim, ó, olhando para um lado, né, cão pastor, aquela ali procurando serviço, nunca fica assim, né, mexendo no celular, dormindo, nunca, sempre ligado, sempre, porque é o trabalho deles. Muito atenção. E isso a gente treina nas artes marciais no treino, né? Porque alguém está te atacando, está defendendo, você cai, levanta e tal, está conectado com a situação. Aí, mas isso é 1 hora de treino. Agora imagine o cara que faz um plantão 12 horas. Se o cara dormir no ponto... 24 horas. 24 horas. 24 horas. 24 horas conectado. Porque se o cara dormir no ponto, perdeu. Então é muito importante a gente falar sobre isso, porque é para explanar assim, a harmonia, né? Quando a gente fala de harmonia do Aikido, não sei se o Fernando pode explicar melhor, é uma harmonia, né? De respeito policial, com as pessoas, né? Ele não é o juiz ali, mas ele precisa estar em harmonia com ele mesmo. E o quanto exige essa profissão, eu digo isso porque alguns trabalhos sociais, bombeiros e tal, que eu participei, eu ficava observando muito esses profissionais. E eu ver o quanto eles fazem o trabalho deles com amor. Porque um dia eu perguntei assim, quando tocou lá a sirene lá pro policial, né, onde eu estava fazendo o trabalho, vocês não pensam na família de vocês? Ele falou assim, Sensei, a gente pensa na missão. Porque se a gente pensar na família, bobear a gente não vai, porque a nossa família também está preocupado. Mas foco na missão. Eu falei, poxa, o cara está botando a vida em risco para salvaguardar a vida de outras pessoas, né? Então, como é importante esse conectar com agora? Estar atento o tempo todo é estado de Zanshin. Você que treina Aikido, olha só como o policial usa esse estado de Zanshin. E aí o Sensei Luiz Fernando falou um ponto que eu acredito também ser importante, treinamento. A equipe precisa estar treinada. Ninguém precisa dizer o que tem que fazer. O Sensei Luiz Fernando fala a importância do treinamento, né, para que se mantenha... porque quando a pessoa está treinada, ela consegue ter mais autocontrole. Quando ela está destreinada, ela fica mais nervosa, mais tensa, correto? Explica para a gente um pouquinho essa importância do treinamento. Geralmente meus colegas, todos, né, com o tempo, ficam sabendo que eu sou instrutor, e eu tive a oportunidade de ter vários colegas que foram meus alunos na escola de polícia também. E eles contam da importância do treinamento desde a formação na escola, porque vários, quando me encontram, por exemplo, lá na Central de Flagrantes, chegam às vezes um papiloscopista para tirar a digital do preso, né, que
que está sem identificação. E eles chegam para mim, professor, eu precisei usar a técnica, muito obrigado. É uma grande satisfação quando contam a forma que usaram e que sobreviveram, né, saíram daquela situação. Eu acho o mais gratificante de dar aula é quando alguém conta, e eu tive a felicidade de vários virem me contar que utilizaram técnicas, e colegas de equipe também perguntar alguma dúvida, e daí a gente pega e dá uma treinadinha, mostra o movimento, revisa alguma coisa. As duplas, na época que eu trabalhei, então, no policiamento, na guarda, eu sempre o colega, o parceiro do lado, a gente ensaiava, treinava, às vezes reunia outros, fazia um treinamento para ficar mais esperto na hora da ocorrência, para chegar e estar ali bem afiado. Infelizmente, alguns policiais, alguns colegas, depois que fazem o período de formação na escola, passam anos sem ter a oportunidade de fazer uma reciclagem, um treinamento. Comentam isso comigo também. E eu sempre recomendo, olha, faça alguma arte marcial, se tiver na tua academia, onde você faz, no clube que você frequenta, não importa, é importante estar movimentando o corpo, você está ágil, está atento, porque se você estiver bem treinado, com seus reflexos em dia, poxa, vai facilitar muito e vai evitar que você cometa algum excesso, porque a falta de treinamento pode levar ao excesso. Na situação de tensão crítica, o camarada do medo, né, na raiva, sentimentos, e ele não sabe trabalhar com a respiração correta, não sabe trabalhar uma base, e desanda, e acaba exagerando. Consequentemente, vai responder depois, porque as pessoas vão se queixar, vai ter audiência de custódia, o preso vai contar, ele vai ter as lesões no exame do EML, vai aparecer. Então, o ideal é estar treinado, sempre. Legal, Cecília Fernando, muito obrigado aí. O pessoal está participando, mandando informações. Eu estou vendo aqui que o nosso chat corre solto. Obrigado aí. Logo em seguida, eu vou fazer uma pergunta do nosso amigo sensei Benivaldo Costa. Obrigado, Benivaldo, pela sua colocação. Logo em seguida, eu vou passar para o sensei Luiz Fernando. Mas antes disso, o sensei Luiz Fernando também falou da equipe. Entendemos que o sensei Maruyama fala muito importante isso para nós, né? Não é uma organização, é um organismo. Como existe o cérebro, o coração, o fígado, o rim, o intestino, todos eles têm uma função importante dentro do corpo humano. Se tirar um, não tem como funcionar. E quando a gente entende que quando a ideia é a harmonia, toda a equipe precisa estar treinada, trabalhar essa questão de compreender um e o outro, né? Precisa estar se aperfeiçoando, buscando dentro da mesma linha de raciocínio. Então, a equipe, o grupo é muito importante. E trabalhar com esse raciocínio alinhado é um dos princípios do Aikido. Então, o Cecília Luiz Fernando colocou ali, né? Sobre a abordagem, a equipe, como que se faz, no mínimo são 2 pessoas como célula, mas aí esses 2 precisam estar alinhados, porque se a coisa esquenta no momento, o que o outro tem que fazer, né? Então, às vezes, não se para pensar, e não tem como parar para pensar e discutir no momento da ocorrência. Quando o bicho pegou, tem que se resolver. E aí o grau de complexidade. Então, Cecília Luiz Fernando, não sei se seria complementar um pouco mais, a importância, né, do grupo, seja um grupo de 2, 3, 4, enfim. Qual é a importância desse contexto, que já no Aikido fala muito, né, de família, de grupo, de importante, de cada um ser importante. Dentro do tatame a gente fala isso. Não é só porque o faixa colorida, o faixa preta, o faixa branca é muito importante. Porque o faixa branca é aquela... Ele entrou agora, não conhece nada. Né? Então, a harmonia entre o mais antigo, o mais novo, essa questão de entender o outro, como que isso é no grupo policial? É muito unido o grupo? Eles trabalham com esse propósito, entendendo a importância de estarem juntos, desenvolvendo esse processo juntos, Sensei? Sim, é fundamental. Eu até aproveito que provavelmente algum colega está assistindo para agradecer os colegas, porque se você não trabalha em conjunto, um apoiando o outro, porque a gente sente fome,
tá às vezes com dor de cabeça, tá num dia mais difícil, e um vai apoiando o outro, passando uma função que a pessoa às vezes tem uma aptidão maior, e assim, se não tiver esse apoio, alguém vai ficar sobrecarregado. E a pessoa sobrecarregada pode errar, pode falhar, pode passar mal. Então é importante esse apoio. Isso é fundamental, deve sempre acontecer, né? Quando não acontece, é uma tristeza. Mas eu tive muita sorte sempre. é, Tive o Aham. privilégio de trabalhar com pessoas muito legais, muito éticas, e aprendi Legal. muito com todos eles. Vou passar agora a pergunta do Sensei Benivaldo Costa. Depois tem uma pergunta do Sensei Maruyama. Opa, Sensei Maruyama contribuindo. Domo arigatô, Sensei. Vamos lá, Sensei Nossa, Benivaldo fala assim: a saúde mental do policial através do Aikido. Né? Então ele fala assim: qual foi o maior benefício que o Sensei Luiz Fernando encontrou com o Aikido? Né? O que ele contribuiu, o que ele ajudou para você na sua saúde mental? Bem, nós estamos fazendo uma pergunta para um psicólogo. Chegou, essa é uma pergunta que tem tudo a ver, Sensei Luiz Fernando. Fala pra gente. É verdade. Para mim, a prática do Aikido é um momento de esquecer dos problemas, um momento de respirar, de movimentar o corpo, soltar as tensões, harmonizar os movimentos. O Aikido é uma arte em que a pessoa ataca e você se harmoniza, você recebe a técnica, você aplica esse trabalho de cooperativo, inclusive, ele transcende a parte física e você incorpora isso, de não competir com os outros, e cooperar com os outros, respeitar a limitação de cada um, a constituição física de cada um, e isso vai vai trazendo um refinamento de você perceber se está forçando, se não está, e isso ajuda muito, em todos os sentidos no aspecto emocional. Então, a prática da arte marcial, e no caso do Aikido, favorece muito nesse sentido, de trabalhar, de respirar, movimentar, você já ali descarrega a sua agressividade, você derruba o outro no chão, você cai, e isso é muito importante para manutenção assim da saúde. Legal. Queria agradecer o pessoal que está dando as likes aí, mandando um monte de coraçãozinho. Aperta aqui, aperta ali, só vejo o coraçãozinho subindo. Legal, obrigado pessoal aí que está nos acompanhando. Todo sábado a gente está desenvolvendo uma live com assuntos pertinentes que envolvem o Aikido dentro do contexto da sociedade. Se você tem interesse de ouvir algum assunto, por favor, mande para a gente. Vou procurar e nós vamos fazer uma live para falar disso daí que você tem interesse de saber. Ok? Vamos lá. Sensei Maruyama faz uma pergunta. Opa, essa nos coloca no fogo, hein? Vamos lá. Sensei Maruyama fala assim, ó, Sensei Luiz Fernando, quais as principais diferenças entre o Aikido no tatame em relação ao aplicado em situações reais? Existe? Qual é essa diferença? Como que é no tatame e como que é no mundo real? Ótima pergunta, obrigado, Sensei. Espero estar representando bem aqui o senhor, o Instituto Maruyama, porque o que me trouxe para o Instituto Maruyama foi justamente a gente ter a oportunidade de fazer os cursos de defensa, nos cursos de instrutores, a gente poder testar e trazer o treino do tatame mais próximo do treino real. Porque no treino tradicional de Aikido, as pessoas são muito colaborativas, não existe uma resistência. E na vida real, na situação real, sempre tem resistência. Quando existe o confronto, tem a resistência, vão tentar aplicar o contragolpe, vão tentar dificultar a chave, e se você não pensar rápido, se você não mudar a técnica, se você não usar uma atemia, às vezes tem que pegar a pessoa, desestabilizar essa pessoa e aplicar a técnica, for com a cabeça de um treino tradicional, situação real, não dá, realmente é totalmente diferente, mesmo porque
o grau de exigência, os sentimentos que surgem na hora, você sabe que é perigoso, você não pode errar. Então é totalmente diferente. É totalmente diferente. E o Aikido Maruyama foi é, importante para mim, e eu estou no Aikido até hoje graças a isso. Se não tivesse essa forma de treinar, tenho certeza que não estaria mais. Legal, essa é importante a visão do Sensei Luiz Fernando expor, tá, essa diferença que ele percebe, né, do Aikido quando a gente está no tatame. Muitas pessoas às vezes vê alguns vídeos, eu digo isso porque pelas publicações que a gente realiza, né, fazendo uns vídeos meio harmonioso, o Aikido que parece uma dança, e as pessoas assim, porque se fosse na vida real, que não sei o quê. O Aikido ele tem uma amplitude muito grande. Então se treina o conceito de harmonia em determinados momentos, né, no tatame, de entender o outro, a sinergia. Pô, eu não vou ficar falando agora porque senão a gente vai levar muito tempo, né? Mas é importante lembrar que como arte marcial tem a hora que tem que funcionar, né? E a gente está acostumado, né, Sensei Luiz Fernando, às vezes com os ataques tradicionais, Shomeyuchi, Yokomeyuchi, Suki, Katadori e tudo mais, que parecido um kata para quem não conhece, né? Mas que na vida real, às vezes, vem um soco, um cruzado, um jab, um upper. E aí vem a ideia que o Cecílio Fernando está falando, de se treinar o Aikido com ataques mais corriqueiros do dia a dia. Que é isso que acontece, acredito eu, na rua, né, Cecílio Fernando? Fala pra gente. Exatamente. Não existe na rua, por exemplo, um camarada vir e dar um ataque só. Se você não definiu ali, vai ter continuidade. O camarada entra batendo, sem parar, não para. É o tempo todo, é pressão, pressão total. E aí que tem que funcionar rápido. Ou vai funcionar, se você perder o tempo, você não conseguir colocar um segundo momento, você vai ser alvejado, vai levar o golpe. Se você demorar para sacar uma arma, eu comento assim, graças a Deus não tive que enfrentar a pessoa vindo com faca. Mas se você ficar tentando sacar a arma parado no mesmo lugar, está perdido, não dá tempo. Você tem que ter essa noção que vai precisar esquivar, manter a distância para dar esse tiro, senão mesmo alvejando você também vai ficar ferido. Então, quando eu dou aula para policiais, eu tive a oportunidade por várias turmas lá na Escola de Polícia, Escola Superior de Polícia Civil, sempre dei ênfase para o pessoal, não confie só na arma, porque até você sacar a arma, você não consegue sacar a arma às vezes. Não dá tempo de sacar essa arma. Tá? E a situação também de não vai ter um ataque só. E às vezes não é só um indivíduo. Pode surgir mais gente numa situação na rua, então pode surgir mais de outras ameaças de outras que você não estava preparado naquele momento. É até importante, né, Cecílio Luiz Fernando, falar para quem não treina, por exemplo, quando a gente vai fazer, quando a gente passa por uma situação de estresse, é comum o ser humano, adrenalina no corpo, visão de túnel. Você só enxerga a ameaça que você está na sua frente, a ameaça real. Só que, se um policial for fazer somente isso, ele está em risco, porque ele tem que enxergar todo o cenário. Certo, Cecílio Luiz Fernando? Então, a importância de se treinar situações, por exemplo, de saque rápido da arma, né? Do coldre, de fazer abordagem quando não dá tempo. Isso é treinamento, que o Cecílio Luiz Fernando estava falando antes. Então, se a pessoa não treina em situações mais próximas do real possível, o grau de dificuldade é maior. Correto, Sensei? Com certeza. É importante, então eu até recomendo a todos, independente da modalidade que pratique, nunca ficar no treino comum, só no treino do dia a dia. Por exemplo, para técnicas para um exame de faixa. Não, procurem situações, alguns momentos, para testar. Se não entra essa técnica, entra outra, e assim por diante. Tentar modificar esse treinamento, trazer para mais próximo da realidade, mandar a pessoa soltar uma sequência de boxeador, a pessoa tentar te levar para o chão e trazer até ataques de outras modalidades, outras situações, para que você aprenda a se virar e não fique com um treinamento tão engessado dentro de um ambiente controlado, muito previsível. Uhum.
Olha, CC Luiz Fernando, essa live está pegando fogo, hein? As perguntas não param de vir aqui, eu estou tentando dar uma administrada. Olha só, a Marília Zanetti está falando assim, sou oficial da Polícia Militar. Qual é o tempo mínimo de treinamento por semana para minha tropa precisa para atingir um nível mínimo de conhecimento em 6 meses? É um pouco relativa essa pergunta, porque depende o nível da tropa, né? A quantidade de pessoas, tem alguns fatores aí. Mas o sensei acredita assim que para um grupo, né, durante 6 meses, o quanto de treinamento seria importante para adquirir uma certa habilidade básica? Vamos ajudar a Marília a gente falar um pouquinho sobre esse assunto. O sensei que foi instrutor, né, o sensei Luiz Fernando foi instrutor. O que o senhor acredita nisso? 6 meses, olha, é um tempo bom. Se a pessoa tiver a oportunidade de treinar 2 vezes por semana, por 6 meses, pode ficar muito bem preparado. O que eu recomendo é que se incentive elas a buscarem depois, dar continuidade de alguma forma. Se não for, por exemplo, naquele treinamento de defesa pessoal, né, que é o que a gente faz na escola de polícia, ela procurar outra modalidade para se manter ativa, ágil, esperta, mas e de vez em quando chamar seus colegas e revisar algumas técnicas mais específicas do dia a dia. Talvez revisar situações que passaram, propor, né, com os colegas, e isso pode ser feito. Mas 6 meses é um bom tempo de treinamento. É isso que o sensei Luiz Fernando falou, é importantíssimo, né? Quando a gente estava no trabalho realizado com a companhia de patrulhamento tático, que eu ministrei treinamento, era muito comum eles vierem dizer assim, ó, pô, sensei, aconteceu um incidente tal, pô, tem um vídeo que o policial foi abordado dessa forma, né? Enfim, eu falava assim, então vamos treinar isso daí, porque isso é a vida real. Não adianta a gente ficar treinando técnicas ninjas aí que, né? Não, é a vida real, pô. A vida real aconteceu isso, aconteceu aquilo, teve um incidente, vamos praticar, porque se aconteceu, a possibilidade é grande. E não existe receita de bolo. Sempre vai evoluir. Quanto mais conhecimento, melhor. É claro que vai ter aquela básica, né? Conhecimento básico. Mas sempre é importante evoluir. E se mudou isso, se mudou aquilo, e mudou aquilo, então isso varia muito. Sr. Luiz Fernando, nosso tempo está, esgotando. 1 hora é muito pouco tempo para tantas perguntas aí. E eu tenho uma pergunta agora que vem dentro desse Maruama, novamente, uma colocação. Ele fala assim, ó. A Polícia Militar de São Paulo proibiu a utilização do golpe mata-leão para imobilizar. O Aikido teria alguma técnica que poderia ser usada que não fosse mata-leão, aqui dentro dessa informação que ele está passando para a gente? Inúmeras técnicas, né? Basicamente, você não precisa atacar na região do pescoço. Eu diria que depende muito da situação concreta, mas utilizamos muito Sankyo, Nikyo, imobilizações diversas. Eu sempre gostei muito de trabalhar o Sankyo, trabalhar variações com a pegada dos dedos, partindo para as torções já tomando as costas da pessoa, trabalhando com o cervical, na hora que a gente mantém o kamae alto, né, a guarda, já entrar tirando a possibilidade dela avançar contra você, tomando as costas dela nas chaves, dando mais ênfase nas articulações, né, de punho, nos próprios dedos, no cotovelo, ombro. Daí você consegue evitar um pouco, mas iniciando sempre com a TEMI, com a entrada, como se fosse aplicar um Iriminage, um Aguatê, né, para quem conhece Aikido. Eu acredito que é importante que se algumas pessoas já assistiram alguns vídeos na internet, não só policiais, mas seguranças privados, enfim, já aconteceu óbitos pelo mata-leão, porque às vezes o adrenalina, o estresse é tão grande, né, que a pessoa fica lá segurando por um tempo, a pessoa já apagou, corta o fluxo sanguíneo e pode a pessoa até vir a óbito, já aconteceu alguns casos. Então, claro, existe sempre o receio, porque somente quem vivencia a hora H, aquele nervosismo, aquela tensão, a adrenalina da situação, né? É difícil, não é muito fácil. Por favor, nós estamos aqui para ver o que é certo e o que é errado, mas se você tem dúvida, gente, só treinar uma arte marcial, você já vê o grau de complexidade que é. Agora imagine a vida real, na qual errar não é uma opção. Não dá para bater e a pessoa vai soltar.
Na vida real, às vezes a sua vida está em risco ou a dos seus colegas. Então, é uma opção, né, ter um cabedal de conhecimentos técnicos para fazer essa abordagem, um níquel, um Sankyo. E um detalhe muito importante que o Sensei Maruyama trabalha é um Kamae não tão baixo, é um Kamae mais alto, é isso que o Sensei Luiz Fernando falou. Porque o objetivo é manter um distanciamento, uma distância segura, uma AI. No momento que teve o DI, que é a aproximação, daquele momento entrou na zona quente, né? Saiu de uma zona morna uma zona de pré-risco, estava uma zona fria, na qual não tinha risco nenhum, chegou uma zona quente, muito próximo. Dali em diante, tem que estar com a atenção muito ligada, porque o risco é iminente. E aí a abordagem. Então, o Sensei Maruyama, dentro do Aikido Maruyama, trabalha essa questão, e a gente vivencia, o Sensei Luiz Fernando até mostrou ali, né? Esse Kamae mais alto. Não é um oferecer a mão, mas sim manter um distanciamento seguro. Então, fica atento. Se você tem dúvida, aparece lá no dojo, na sede, Caxingui, com o Sensei Maruyama, que eu tenho certeza que ele vai mostrar para você a importância e a eficiência desse movimento aí. Bora lá. As várias alternativas que nós temos. Tem que ter um cabedal de técnicas para você poder optar entre elas. Não ficar limitado a uma, como, por exemplo, o mata-leão, né? A pessoa tem que ter várias opções, né? Perfeito. É bem importante porque é um agregar de conhecimento e é muito amplo. Às vezes a gente acha que só a pessoa grande é difícil de fazer uma abordagem. Não, às vezes uma pequena é muito rápida, forte, e mesmo quando a gente vê um paciente, por exemplo, psiquiátrico, pessoas pequenas, às vezes com pouco peso, dá um trabalho, precisa de várias pessoas para segurar. Segurar um ser humano não é tão fácil assim, claro, sem violência, sem agredir, trabalhando esse respeito a outra pessoa, é um trabalho que tem que ser bem treinado e preparado para situações adversas. Luiz Fernando, a gente está próximo do final, eu só vou explicar até quem está nos assistindo. Eu já quero agradecer agora a presença de todos, não terminou ainda, porque no final do Instagram, quando chega no finalzinho, ele diz assim, 28, 27, 26, quer dizer, tem 26 segundos para encerrar. E aí eu já vou dizer, meu grande abraço e beijo, Sensei Luiz Fernando, finaliza a live para a gente, e depois essa live fica gravada no IGTV, nosso canal do Instituto Tachibana de Aikido, você pode assistir de novo, pode ouvir, pode voltar, faça lá seus comentários. E lembrando, se você tem algum assunto pertinente que gostaria de estar falando de Aikido, a gente vai correr atrás e vamos fazer isso daí para levar à sociedade esclarecimento, informação e você conhecer essa arte maravilhosa que é o Aikido. Professor Luiz Fernando, dentro desses compostos que nós estávamos falando aqui, do Aikido, dentro das situações reais, o que dentro dessa sua visão, que você trabalhou com adolescente, com adultos, o que impactou ou o que impacta mais você, o Aikido, nesse contexto policial? O que você acredita? É a parte técnica? É a parte filosófica? É o contexto do Aikido ter essa harmonia entre as pessoas? O que para você, dentro dessa visão, e importante falar, que o Sensei Luiz Fernando, quem chegou depois, o Sensei Luiz Fernando é psicólogo, é uma pessoa que entende a mente humana. Então, acredito ser a pessoa, um gabarito para falar sobre isso, e como policial, o que o senhor vê que é impactante dentro do Aikido e dentro da vida policial? Uma coisa que eu acho assim maravilhosa no Aikido é que a ideia de paz do Aikido não é essa paz passiva e que você deixa as coisas acontecerem, não, é você pacificar, utilizar a técnica para barrar aquela injusta agressão. Naturalmente você já faz o uso progressivo da força no Aikido, as técnicas são muito próximas da realidade policial. Você busca não ter o excesso, é conter realmente sem a ideia de destruir, é fazer com que ela pare de agredir, mas sem aquela mentalidade de destruí-la. Eu acho que essa ideia de paz, essa ideia de harmonia, essa ideia de respeito à vida, vem contribuir de uma forma muito importante no aspecto emocional, porque todas as vezes que a gente machuca, já aconteceu, mesmo o cara é marginal, mas na hora que você vê um braço com uma luxação, tal, você tem que levar para o atendimento médico, tal, isso causa transtorno.
Isso não é agradável, ouvir gritos, ouvir desespero, isso não é bom. Então, a ideia de buscar evitar essa situação extrema, eu acho muito positiva, fundamental para a saúde. Legal. É, legal. Tá dando umas falhadinhas na internet, mas deu para pegar a ideia do senhor. Uma das coisas importantes que algumas pessoas às vezes confundem no Aikido, como a harmonia. Ah, mas se uma pessoa vinha agressiva, o Aikido é o caminho da harmonia. E aí, como é que faz? Então, as pessoas, se eles eu gostaria que explicasse, e o senhor vai entrar dentro dessa questão do uso progressivo da força, ou diferencial da força, que algumas pessoas entendem que a harmonia é ficar sentado meditando, ou de fazer Isso é uma aquela ilusão. técnica, sabe? E acha que tudo vai ser daquela forma, né? Então, eu gostaria que o senhor explicasse o que é essa questão de harmonia, que é uma abordagem, né, progressiva à necessidade da situação. Por favor, explica um pouquinho para a gente. A ideia de harmonia é justamente você estar de acordo com a situação real. Se a pessoa vem rápido, você é rápido. Se a pessoa vem forte, você é forte. Se a pessoa desiste, você alivia para ela. Mas se a pessoa continua, você cresce nisso e vai por fim, mesmo que chegue na letalidade. Se for necessário, essa pessoa que vá é ela, infelizmente. Se precisar atirar, se precisar utilizar de uma forma mais forte, mas a harmonia não é um estado estático, é harmonia no movimento, harmonia de acordo com a situação. Eu costumo pensar, dar o exemplo, às vezes, da música. Tá no tempo da música, os músicos estão fazendo uma jam session, cada um vai entrar no seu tempo, eles vão se harmonizar, mas a coisa é movimento, não é parado. Parado é outro momento, né? Vai fazer uma oração, fazer uma meditação, é outro momento. Na vida real, sempre é movimento. É importante, pessoal que está nos assistindo, nós estamos já quase o tempo estourando aí, é falar assim, ó, que o objetivo é parar o conflito, parar a guerra. Budô, do é caminho de vida. Bu, parar o conflito, parar a guerra. Então, se eu preciso usar de o conflito está aqui e eu estou aqui, eu preciso me harmonizar, equilibrar para parar esse conflito. Se eu estiver aqui no Zen e o conflito está vindo aqui, eu pedir por favor e o conflito não parar, eu vou fazer o quê? O conflito vai tomar conta. E na realidade Exatamente. policial é a vida dele e a vida da equipe, ou de quem estiver ali. Então o policial, entenda-se todos que praticam o caminho da harmonia, que na vida policial, a vida real é diferente do tatame. Tem uma diferença enorme. E aí é o uso diferencial, o uso progressivo da força. Não é ser violento, é ser eficiente. Eficiente, Ok? eficiente. Selecionando, o senhor gostaria de falar alguma coisa para encerrar? Eu acredito que o tempo já vai entrar. Fala mais algum ponto que o senhor acredita ser importante? Agradecer a todos, principalmente o nosso sensei Maruyama, você, sensei Marcos, por esse trabalho bonito com Aikido, por pertencer a esse grupo, eu me sinto muito lisonjeado, agradecer aos colegas no trabalho policial, que eu falei, eles praticam arte marcial todos os dias no seu trabalho. Mesmo que não especificamente alguma modalidade, mas eles estão praticando. E eu aprendo muito com todos sempre, tenho esse privilégio de fazer para poder também transmitir. Obrigado, é muito legal tudo isso. Parabéns a todos os envolvidos. Então, agradeço de coração todas as pessoas a pergunta, ao nosso mestre, Sensei Mariama, pelas perguntas, Berivaldo Sensei e todos que estiveram aqui contribuindo. Fica a dica, próximo sábado tem outra live. O assunto,
ainda é um mistério. Muito obrigado a todos. Já apareceu 27 segundos, está diminuindo nosso tempo. A minha gratidão ao nosso mestre e a todos os amigos que nos acompanharam. Deixe seu comentário, dúvida. Obrigado pelas likes. Acompanhe nosso material que a gente está passando, vídeos de informação. E se tiver algum assunto pertinente, manda para a gente. Muito obrigado, Sensei Luiz Fernando. Domo arigatou gozaimasu. Valeu, obrigado. Um ótimo final de semana. Obrigado, domo arigatou gozaimasu. Tchau, tchau.